Salve, salve viajantes! No vídeo de hoje eu vou trazer todas as informações sobre bagagem. O que pode levar, o que não pode levar secador, shampoo, todos os líquidos, perfume, vou mostrar o que pode, o que não pode e o que as companhias aéreas também ocultam dos passageiros e também algumas outras dicas sobre bagagem. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem vários links interessantes para você economizar na sua viagem. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Mas chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Quando a gente vai viajar, a gente separa a nossa mala, toda a mala bonitinha aqui, mas o que pode levar e o que não pode levar. As companhias aéreas, principalmente aqui quando a gente vai embarcar, elas não dizem ao certo e a gente fica procurando os detalhes em sites que às vezes estão desatualizados, a informação tem 10 anos, eles simplesmente atualizam, botam como se fosse 2024, 2025, mas não é. Então eu trouxe aqui todas as informações direto da ANAC, todas as informações estão na ANAC e a gente vai fazer um resumão de todas as coisas que podem ou não podem. Então você vai viajar de Latam, Azul e Gol, você pode levar uma mala dessa, mas tem que lembrar aqui das medidas. 35 centímetros de largura, tem aqui de profundidade 25 e 55 de altura. Lembrando que a altura também conta as rodinhas, então se tiver aquelas rodinhas grandes, ela vai ser contabilizada. Lembrando que quando você chega no aeroporto, você consegue ver naquelas cabines ali onde cabe a sua mala e aonde não cabe a sua mala. E o peso, 10 quilos no máximo, além de um item pessoal. Eu sempre levo aqui a minha mochila cabe bastante coisa, então eu coloco a mochila e também a mala. Lembrando que também pode levar mais um item, como se fosse uma pochete ou uma bolsa feminina, então muitas mulheres acabam usando uma bolsa e os homens também uma pochete que você consegue colocar o celular, power bank, entre outras coisas. Lembrando que por direito você pode fazer isso e nos meus voos, seja nacional, seja internacional, eu sempre viajo sem mala despachada. A vantagem é porque fica mais rápido, você não precisa chegar mais cedo no aeroporto, que se você for fazer viagens nacionais, você tem que chegar 2 horas antes, internacionais 3 horas. Quando vai despachar, ainda mais. Eu já despachei mala e já fiquei mais de horas na fila, 1h30, 1h40, então isso atrasa e na hora de você buscar a sua mala também vai demorar. Pode demorar até horas. E outra coisa também, que você não tem o custo da mala. A mala, para você despachar, custa de 70 e chega a custar até 350 se você for despachar na hora, caso você esqueça de despachar, de comprar a bagagem extra lá na hora do seu voo. O artigo pessoal, igual que eu mostrei, a mochila, ou se você for levar alguma outra coisa, tem que ficar embaixo do assento. Lá em cima, ali no bagageiro, ficam as malas. Então, as bagagens que as pessoas vão entrando, que elas não pagaram, a mala de cabine vai com você e você coloca ali em cima. E tudo que for extra tem que colocar embaixo. Então muita gente viaja só de mochila, então coloca a mochila lá em cima. Mas se viajar com a mala, vai colocar ali embaixo, que é o artigo pessoal. Mas agora o que eu posso levar? Posso levar desodorante, cortador de unha, vamos lá. Vamos por partes, que essa parte é bem importante. Você pode levar cortador de unhas, pode levar gilete, pode levar secador de cabelo, pode levar chapinha, pode levar tudo isso. Primeira coisa que você tem que se atentar é a voltagem. Se você vai para outro estado, a voltagem pode ser diferente, então não deve valer muito a pena você levar aí, ter esse problema e poder queimar. Cortador de unha, tesourinha, essas coisas podem sim ser levadas, mas você tem que acompanhar o tamanho da lâmina. Essa daqui, por exemplo, é bem pequenininha, então não tem problema, mas aquelas tesouras, cortadores de unha que tenham mais de 6 centímetros vão ser barrados. Canivete, facas, qualquer coisa que tenha ali um risco para os passageiros são proibidos. Quando a gente vai embarcar, a gente consegue ver uma cestinha ali perto do raio-x, cheio de coisas que foram descartadas. Eu mesmo uma vez acabei levando um canivete que eu tinha em formato de cartão, era um canivete portátil que ele abria, mas tinha uma lâmina e uma lâmina grande, acabou sendo descartado. O cara na época até falou, se você quiser você pode voltar, você pode despachar a mala e
aí você vai conseguir chegar no seu destino com esse item. Você também pode fazer isso, caso não tenha visto esse vídeo a tempo ou tenha esquecido, voltar e despachar. Mas no caso eu tinha pago R$2, R$3 no canivete ali portátil, eu acabei descartando e seguindo a viagem. Mas se atente a todos esses itens. E agora, shampoo, desodorante, perfume, vamos lá. Você pode levar o perfume cheio mesmo, líquido, até 300 ml e 4 embalagens. Caso você vai viajar aí, geralmente a pessoa viaja de 5 a 15 dias, não vai levar 4 desse daqui, né? Mas o limite são 4 unidades desse, e do shampoo você pode levar até 500 ml, levando 4 também, ou seja, só pode totalizar 2 litros. E o desodorante é a mesma coisa, 300 ml que você pode levar. Então, para não ocupar também muito a mala, é bom a gente não levar muitas coisas, mas esses são os limites aceitáveis que você pode levar na sua mala de mão. Outra coisa também, você pode levar à vontade pau de selfie, pode levar barbeador, e o pau de selfie ou também tripé você pode levar desde que caiba na mala. Eu já levei uma vez um também maior do que a mala, colocando aqui, porque era super simples, mas eu fui barrado. Tive que pegar e despachar a mala, botar ali numa parte frágil, né? Não, na verdade eu despachei direto o tripé, fiquei com medo de quebrar. Felizmente não quebrou, então se o tripé couber na mala, você pode levar livremente. E barbeador também você pode colocar, lembrando da tomada, você olhar para ver ali a voltagem do lugar que você vai. E coisas que são inaceitáveis, faca, líquidos explosivos, qualquer coisa que vá ter ali e pode prejudicar alguém, causar dano e ser perigoso pro avião, pro aeroporto. Então nada disso pode. E lembrando que você pode levar aí as coisas, se atente para você fazer aí a sua mala de uma forma direito, né, para você conseguir ganhar espaço. Muita gente acaba ficando 4, 5 dias e leva 20, 30 camisas. Eu sempre brinco, né, que a mala não é o seu armário. Você pode sim levar um pouco a mais, vai ficar 4 dias, quer escolher uma combinação de roupa, vai fazer frio, vai fazer calor. Você pode levar 6, 7, 8 camisas, vai caber na mala. Dobra direitinho, aproveita, usa a mochila. Se você não tiver notebook, usa a mochila para botar bastante coisa. Aqui cabem 10, 15 camisas, se você botar, dobrar direitinho. Então você pode usar o artigo pessoal ali para você colocar também, ser a extensão da mala. Lembrando, se você tiver muita roupa, ou tiver de mudança, ou for fazer, não sei, algum desfile de moda e precisar levar, aí sim você vai ter que contratar e despachar a mala. Mas nesse caso, essas dicas todas são para malas de cabine, mala que vai com a gente a bordo. E lembrando, por questões de segurança, quando você for passar ali no raio-x, você vai ter que tirar o notebook, botar ali na mesa, e caso eles peçam também para você abrir, eu quase sempre tenho que abrir porque eu ando com tripé, ando com lâmpada, ando com um monte de coisa para filmar, então acabo que tenho sempre que abrir. Eles dão uma olhada, porque passa no raio-x e fica tudo tranquilo, sem maiores problemas. Então, recapitulando, você tem a sua mala aqui, que você pode levar, tem um artigo pessoal, dá uma olhada no tamanho da mala, porque se o tamanho for maior, eles com certeza podem barrar, e o máximo 10 quilos. Eles nunca me pesaram a minha mala, às vezes vai com um pouco mais, deve ir, que eu também não peso, às vezes vai com um pouco menos, então quanto a isso eles não olham muito. Mas tente ficar sempre na medida certa, né? Se são 10 quilos, vamos ali respeitar para não ter maiores problemas. E uma dica extra, bônus aí, que vai também pelo bom senso, muitas vezes a companhia aérea, né, acaba pedindo voluntariamente para você despachar a mala, porque não tem mais espaço lá em cima. Isso se dá porque muita gente não despacha a mala para economizar um voo. Por exemplo, o voo Rio-São Paulo tem passagens na promoção por 150. Para despachar uma mala é mais 100, 120. Então acaba que não vale a pena. Então tem esse despacho voluntário. Mas caso você não se sinta satisfeito ou você não queira, aí você pede para a pessoa lá, o agente do aeroporto, e fala com ela, dá uma negociada com ela, diz que não quer despachar. Caso insista, você fala por questões de segurança, que você
não pesou a sua mala, não sabe o peso, quando chegar lá você também está com pressa, enfim. Aí vai pelo bom senso. Se você quiser ali de boa, você pode despachar a mala para facilitar, para ir para mais rápido, ou então você pode conversar com ela e também ver se não vai despachar. Tem alguns destinos que muita gente viaja com mala de mão, tem outros, por exemplo, Rio e São Paulo, às vezes vai vazio porque é muito executivo, vai mais de mochila, então vai depender realmente do voo. Então agora na hora de viajar você já sabe todos os itens que podem, né? Pode sim desodorante, pode perfume, tudo isso em voo nacional. Se vocês quiserem que eu faça voo internacional, vocês colocam aqui, porque aí vai mudar quase 100%, que aí não pode líquidos, não pode um monte de coisa, só pode 100, 200 ml em várias coisas, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui também. A medida da mala também é diferente, então temos a medida da mala aqui do Brasil e temos medidas da mala para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, se você for viajar, se atente à medida das malas aqui do Brasil e também lembre-se, na hora de comprar, você dá uma olhadinha. Tem malas menores, aí você pode, lógico, né, viajar tranquilamente, mas eu gosto de viajar com a mala limite, porque aí você consegue levar os seus itens de higiene pessoal, você consegue também levar equipamentos se precisar e não precisa despachar. E caso você queira despachar a mala, são até 23 quilos, aí o tamanho independe. Você pode pegar aquelas malas gigantes, umas malas menores, enfim, aí vai depender do seu gosto. Eu prefiro malas pequenas, que são fáceis de entrar no Uber, é fácil de entrar no táxi, é fácil de manusear em todos os lugares, é muito mais tranquilo do que você ficar andando com aquelas malas grandes. Lógico, o tempo que você vai ficar, né? Se você for ficar um mês, 40 dias, 50 dias, sim, vale a pena despachar. Se você vai a trabalho, vai cheio de roupa social, 10, 15 camisetas sociais, é óbvio que você vai despachar. Mas caso contrário, uma mala ali de cabine a bordo contigo vai ser muito mais prático e muito mais rápido. Então espero que tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações, aqui embaixo tem todas as informações que vocês precisam e também vários descontos, seguro viagem, um monte de informação necessária para você economizar na sua próxima viagem. Coloca também aqui as informações, dúvidas que vocês têm, sugestões de vídeos, que depois eu volto com outro vídeo e outro tema interessante aqui para vocês não passarem perrengue na hora de viajar. Beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!